Eu cumprimento com a graça e paz. Há um ano atrás eu gravei esse vídeo que vai aparecer para você agora. Quando as pessoas perguntam para mim hoje, né? Pastor, nós vamos pecar depois do fechamento da porta da graça? Eu entendo que não se trata tão somente de cronologia, fechamento da porta da graça. Se trata do fato de que a vontade do homem com a de Deus se torna onipotente. E há uma outra white pill dizendo que o Senhor Jesus mostrou que a divindade combinada com a humanidade não comete pecado. Portanto, tudo se trata de Cristo. É a justiça de Cristo em nós. É o poder de Deus agindo com a fraqueza humana. É nós nos entregarmos ao Senhor e o Senhor fazer toda a sua vontade. Portanto, que se exploda a natureza pecaminosa, que se exploda a nossa carga genética. Não se trata de eu ter A, ou B ou C tendências hereditárias, ou mesmo tendências cultivadas. Diante desse poder que Deus nos oferece, não se trata de ser pecador ou não, porque a questão toda é entregar a nossa vontade a Deus e Deus fazer a obra dele em nós, negar o próprio eu e o Senhor ser exaltado na nossa vida. Que morra o meu eu e Cristo vive em mim. Esses vídeos apresentam uma espécie de síntese de uma controvérsia. Vitória sobre o pecado. Quando diz respeito à vitória sobre o pecado, eu jamais me coloco como modelo dessa bandeira. O modelo dessa bandeira é Cristo. No entanto, como já mencionei em outros vídeos, não é porque uma verdade bíblica não é vivenciada na vida de um pecador que ela deixa de ser verdade. O Evangelho promete vitória sobre o pecado. No entanto, nós, pecadores por dureza de coração, podemos eventualmente não alcançá-la, muito embora ela esteja disponível. De qualquer forma, eu decidi fazer uma espécie de pesquisa para tentar ouvir o que andam dizendo a esse respeito no meio evangélico e no meio católico. O que pregadores falam, pregadores fora do ambiente adventista, falam a respeito desse tema. Talvez você se surpreenda, porque existem pessoas lá fora que estão defendendo o que deveríamos defender aqui dentro. Como vencer pecados, desejos, vontades? Domine-se. O Espírito Santo que está em nós nos deu um poder de escolha, chamado domínio próprio. A vontade vem, o desejo vem. Deixa eu falar, talvez eles nunca vão embora. Mas você pode escolher se dominar. É como Bruce Banner. Tem um monstro dentro dele, mas ele tem o poder de dominá-lo. O diabo não te força a pecar. Você faz isso por livre e espontânea vontade. Lute contra os seus desejos todos os dias. Se force a isso até que isso se torne um hábito. E o hábito vire um estilo de vida. E continuando nossa série sobre pecado, esse é o 4º episódio. E o tema é pecado sexual. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso porque em um só não vai dar pra gente falar tudo. E nesse vídeo, vamos dar uma geral sobre esse pecado. Por que é tão difícil enfrentar esse pecado? E por que ele tá cada vez mais comum? Eu acho que um dos maiores problemas é que na nossa sociedade atual é muito comum a gente ser bombardeado por coisas que têm conteúdo sexual. E eu acho que é aí que pega. O nosso cérebro vai absorvendo todo esse conteúdo sexual que a gente vai vendo aos poucos. Seja ele em série, em música, em filme e todas as redes sociais. Fora as conversas com amigos, enfim. E ele vai absorvendo e em um momento exato, quando você vai precisar de ter mais forças para enfrentar, ele vai jogar tudo isso que você absorveu para você cometer o pecado. Por quê? Porque a gente sente prazer nisso. E o nosso cérebro cada vez mais busca por prazer. Então acaba se tornando mais difícil de enfrentar porque sempre tem conteúdo sexual ao nosso redor, por mais que a gente esteja fugindo disso. Tá, mas e aí, como é que faz então? Você vai ter que ser o mais rígido possível. A base para enfrentar qualquer pecado é oração, jejum e Bíblia. Mas esse em específico você precisa ser mais pulso firme. Tomar muito cuidado com qualquer tipo de música que você esteja ouvindo, com séries, mesmo que a série que você assista não seja sobre conteúdo sexual. Se a série contém conteúdo sexual, já fica um pouco complicado pra você. E não vamos deixar de fora os livros. Que pode parecer bobagem, gente, mas existe muito hot, né, nesses livros e mesma coisa de pornografia, sinceramente. E essa rigidez, ela é muito necessária e eu sei que é chato. Mas se você quer enfrentar algo, se você precisa enfrentar algo, não tem outra forma. Por que eu não consigo parar de pecar? Eu tento, mas eu não consigo. Então para de tentar não pecar. A Bíblia nos diz que se nós amamos o mundo, é porque o amor do Pai não está em nós. E não o amor pelo Pai. Nós não temos que amar a Deus para parar de pecar, e se entender o quanto Ele nos ama.
Isso porque nós, por nós mesmos, não temos amor a oferecer. Então, como podemos amar a Deus sem antes receber o amor que Ele nos dá? Paulo nos diz que o amor de Cristo nos constrange, porque quando compreendemos que Cristo morreu por nós, por amor a nós, então paramos de viver para nós mesmos e começamos a viver para Cristo. Então pare de tentar não pecar e comece a se esforçar para ler a Bíblia e entender o tamanho do amor que Deus tem por você. Um amor que corrige, que transforma e que santifica a nossa maneira de viver. Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou ter calo no joelho, porque essa é a saída, meu irmão. Você está doente? Reza. Você está nas drogas? Reza. Você está no pecado? Reza mais. Se já conseguiu vencer o pecado? Reza. Se já conseguiu dar um passo grande na sua vocação? Reza. Você já conseguiu muitas vitórias na sua vida? Reza. Sua família vai bem? Reza. Sua família vai mal? Reza. Sua empresa vai bem? Reza. 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 Não tem outro jeito. É o único jeito de estar na mão de Deus. Jesus disse: vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai não vai dar o Espírito Santo àqueles que eu pedi. Vamos falar sobre pecado? Vocês já passaram por aquela fase que você tá sendo super usado por Deus, que a gente bota a mão e o povo é curado, que a gente tá aqui nos evangelismos e no culto toda semana e não sei o quê, e aí de repente, puf, você cai num pecadão, que a gente fica até assim: meu Deus do céu, eu joguei toda a minha vida cristã no lixo. Porque já aconteceu isso comigo. Eu jurando que eu sou super crente, aí quando eu vou ver, tem uma semana que eu não li uma Bíblia. Às vezes a gente acha que tá bem com Deus porque tá sendo usado, mas isso não é sinônimo de salvação, não tá? Ih, minha filha, já quebrei muito a cara com isso. Escuta o que o tio tá falando. Deus usou até uma jumenta, vai usar você. Você! Hoje em dia a gente tá muito mais disposto a ser usado e não mudado. Senhor, pode me usar pra curar os outros e entregar as palavras, mas um pecadinho ali eu vou continuar fazendo? É legal a gente entregar uma revelação, a gente orar pelos outros, a gente pregar no púlpito e todo mundo gritar aleluia. É lógico que é. De que adianta ter essa vida toda santa na internet e por dentro tá podre. Tem muito pastor aí que é usado por Deus, mas é ladrão. Ninguém conhece aquela irmã que é super usada, mas é fofoqueira. Gente, agora ninguém vê nada. Nossa, ninguém conhece alguém assim. Vamos pedir mais pra Deus começar a mudar do que usar a nossa vida? E dói, viu, minha filha? Quando Deus começa a futricar ali, não é qualquer um que quer não, viu? Mas busca enquanto pode achar. Porque senão quando chegar no final, você vai ser um daqueles que vai falar: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Em teu nome eu expulsei demônios? Tem que me arrepiei todinho, ó. E Deus vai olhar no fundo do teu olho e falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Oiê! Hoje eu vim falar sobre um pecado que quase todo mundo cai: pornografia e masturbação. Infelizmente, muitas pessoas têm caído nisso. E se você é uma delas, fique nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. Mas antes eu só te peço uma coisinha: copie o link e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu queimei o meu braço agora há pouco e, mano, como vocês sabem, Jesus é incrível e ele falou comigo através dessa queimadura e eu vim compartilhar ela aqui com vocês. Eu tava cozinhando a batata e eu fui tirar a água da panela. Só que quando eu fui tirar, caiu um pouco de água fervendo no meu braço. Quando isso aconteceu, eu tinha duas opções. Primeiro, eu colocava o meu braço debaixo da água, ou eu esperava essa dor passar. Só que se eu colocasse o meu braço debaixo da água, essa dor ela ia aliviar. Porém, depois dessa dor ela ia voltar mais forte. Pode ver que meu braço tá até vermelho. Então eu teria que colocar o meu braço na água de novo, pra aliviar a dor e pra dor vir mais forte, até uma hora que a água não faria mais efeito. Mas em vez disso, eu escolhi esperar essa dor passar. E por incrível que pareça, essa foi a minha melhor escolha. E o que eu quero te dizer com tudo isso: se você ficar toda hora alimentando seus desejos carnais, é a mesma coisa que se você tivesse uma queimadura e colocasse debaixo da água pra ficar aliviando a sua dor. Entendeu? Quanto mais você alivia a sua dor, mais a sua dor ela é aumentada. E a mesma coisa com a pornografia e a masturbação. Quanto mais você se alimenta e pratica isso, mais vazio é gerado dentro de você. Lá em Tiago vai falar: resista ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então todas as vezes que vier essa tentação em você, ore pra Deus e resista a isso, porque ela fugirá de você. E se esse vídeo te abençoa, ajuda ele a alcançar mais pessoas. Então já copia o link, compartilha e me segue aqui. Valeu e fique com Deus! Você ainda sofre recaídas quando se trata de pecado de estimação? Então fica nesse vídeo porque Deus quer falar um pouquinho com você. Então a pergunta de hoje é: como não cair mais nesse pecado? A primeira coisa que você deve fazer é tomar uma decisão. Se a última vez que você praticou esse pecado foi ontem, coloca na sua cabeça que ontem foi a última vez e que você não vai mais se deixar ser dominado por isso. Você tem que querer parar de praticar esse pecado, porque se você parar
sem querer parar, quando a vontade vier e você querer, você vai cair de novo. Segundo, fuja dos gatilhos. Se pra você, gatilho, são certos sites proibidos, se gatilho pra você é seguir uma conta de casal no Instagram que eles ficam sensualizando, se beijando, pode ser coisas mais simples, mas que aqui te atrapalham, fuja dessas coisas. Quando aparecer alguma coisa no seu TikTok, alguma menina sensualizando, um casal, um menino que te instiga sensualizando, o que você vai fazer é clicar nos 3 pontinhos e não interessado. Não estou interessado em ver essas coisas. Pro TikTok te recomendar outras coisas. Pro Facebook, pro YouTube, não entre mais nesses sites. Não tenha mais gatilhos, os mínimos que sejam. Porque tudo começa aqui. Antes da gente pecar, tudo começa aqui. Terceiro, e na minha visão o mais essencial e o mais importante de todos para você conseguir vencer esse pecado, busque relacionamento com Deus nesse momento. Por quê? Porque esse é o momento onde a sua carne vai gritar para você fazer o que você sabe que você não deve fazer. Então você precisa fortalecer o seu espírito. Então busque mais relacionamento com Deus, ou seja, ore com mais frequência, leia mais a Bíblia, converse mais com Deus, trate Deus com mais intimidade, conta pra Ele sobre seus desejos imorais, confesse a Ele, peça ajuda dEle, se aproxime dEle. Porque se você negligenciar o seu tempo com Deus e querer parar de pecar, vai ser muito difícil, porque o seu espírito não vai estar fortalecido para você poder vencer a sua carne. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro você fortaleça o seu espírito, primeiro você se sujeita a Deus, para que assim você resista ao diabo e ele fuja de você e você consiga vencer esse pecado. Uma coisa que as pessoas não falam muito é sobre as tentações, porque uma vez que você está decidido a parar de cometer esse pecado de estimação, elas virão. Digo isso até por uma pitada de experiência própria. Elas podem vir através de sonhos, elas podem vir através de vídeos no seu celular. Então, esteja forte no espírito para que a sua carne não domine você, tá bom? E então, para finalizar o vídeo de hoje, considerem a passagem que a gente leu no início do vídeo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, do 18 ao 20. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu gostaria até de te fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse na sua frente, quando você cometesse esse pecado, você teria coragem mesmo de fazer isso com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Quando você está cometendo esse pecado lembre-se que o Espírito Santo habita aí. Uma vez que você está fazendo isso com o seu corpo, você está pecando contra o Espírito Santo. Isso é muito sério. Isso constrange. Lembre-se disso quando te der vontade de pecar. Se você ainda é refém do pecado de estimação, salve esse vídeo, porque através desse vídeo Deus está te dando a chave para você de uma vez por todas trancar essa porta da sua vida. Ainda dá tempo de recomeçar. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e que Deus te abençoe. Por que na história da ovelha perdida o pastor larga tudo para ir atrás dessa ovelha, mas na história do filho pródigo o pai não vai atrás do seu filho e fica em casa esperando por ele? Essas duas parábolas, junto com a história da dracma perdida, são todas uma comparação que Jesus faz de quando nós nos afastamos de Deus. Então por que elas têm desenvolvimentos tão diferentes? Acontece que tanto a ovelha quanto a dracma estavam realmente perdidas, mas o filho pródigo sabia o caminho de volta para casa. Deus conhece nossos corações, Ele sabe quando nós estamos verdadeiramente perdidos e quando precisamos ser resgatados. E como bom pai que Ele também sabe quando é necessário que a gente tome atitude de ir até Ele pedir por ajuda, para que nós possamos reconhecer e nos arrepender dos nossos pecados. Mas olha que incrível, nas 3 parábolas Jesus vai dizer que Deus faz uma festa quando nós voltamos para a presença dEle. Mas se você tem tido dificuldades em abandonar o pecado, clique aqui e assista ao último vídeo que eu postei onde eu falo um pouquinho sobre isso. Eu espero que possa te ajudar.